Que privilégio poder compartilhar com você a preciosa palavra de Deus no programa Expondo as Escrituras. E hoje eu quero falar sobre a jornada de um homem de Deus, tratando sobre a vida de um dos profetas mais emblemáticos da Bíblia, um homem que Deus levantou num tempo de crise da sua nação, que é o profeta Elias. Depois da morte de Salomão, no ano 931 a.C., o Reino Unido, que já tinha 120 anos de monarquia, foi dividido. 10 tribos, as tribos do norte, seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o chamado Reino de Israel, o Reino do Norte, cuja capital mais tarde veio a se tornar Samaria. E as duas tribos, Benjamim e Judá, ficaram fiéis à dinastia de Davi, sob a liderança do filho dele, filho de Salomão, chamado Roboão. Pois bem, esse Reino do Norte, com as 10 tribos lá do norte, neste reino chamado Reino do Norte, durou apenas 209 anos, ou seja, de 931 a 722, quando a Síria dominou este reino e levou o povo cativo. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis em 8 dinastias diferentes. Vale destacar que todos esses reis, sem exceção, fizeram o que era mal perante o Senhor, foram apóstatas e desviaram o povo de Deus. Porém, quando o profeta Elias é levantado por Deus, está governando o pior de todos os reis, o rei Acabe, que governou 22 anos. E ele foi o pior dos reis de Israel. Se isso não fosse suficiente, ele se casou com uma das piores, se não a pior mulher do mundo, diríamos nós, que era Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi essa mulher que impôs à força da espada e da baioneta o culto a Baal em Israel, perseguindo e matando os profetas de Deus. Então, é nesse tempo de crise medonha, crise política, crise religiosa, crise econômica, crise moral, crise espiritual, que Deus levantou, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levantou um homem. Deus levantou Elias. A grande pergunta é: quem era esse homem? E o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, vai nos informar que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Gileade é uma cordilheira de montanhas que hoje fica na Jordânia. E esse lugar de onde ele vem chamava-se Tisbé. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você nem encontra Tisbé no mapa. É um lugar insignificante, sem qualquer projeção ou relevância histórica, ensinando-nos uma grande lição. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra, porque Elias vem de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, e ele era uma pessoa desconhecida, mas foi um homem levantado por Deus. Então, a ideia de que precisa de figurões para Deus fazer alguma coisa relevante é uma tolice. Deus usa as coisas que não são para envergonhar aquelas que são. E Elias começa o seu ministério indo ao palácio pregar para o rei Acabe. Então, nessa jornada do homem de Deus, o primeiro ponto, ou o ponto de start, é o palácio. E ele vai pregar uma palavra de juízo para o rei Acabe, dizendo: olha, rei, não vai chover e não vai cair orvalho nos próximos anos. A chuva é ocasional, mas o orvalho cai toda noite. Quando ele está dizendo isso, é uma palavra de juízo, porque Baal era considerado por eles o padroeiro da prosperidade. Se não chovesse nem caísse orvalho, a terra não iria produzir. Se a terra não produzisse, o padroeiro da prosperidade, numa cultura agropastoril, estaria em decadência, em descrédito. Deus está quebrando as pernas de Baal, Deus está destruindo a reputação de Baal. É uma palavra de juízo mesmo. Então, é digno de destaque que ele diz assim: segundo a minha palavra não vai chover e não vai cair orvalho. Mas por que essa convicção? De onde procede essa certeza?
O texto de Reis 17, 1 Reis 17, não responde essa pergunta. Mas a resposta está lá em Tiago 5,17, quando diz que Elias orou com instância para não chover e não choveu. Aqui aprendemos uma importantíssima lição. Só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Só pode prevalecer em público diante dos homens quem primeiro prevalece em secreto diante de Deus. Só pode pregar com poder quem primeiro se colocou diante de Deus em oração. Talvez hoje nós vivemos essa grande crise porque separamos academia de piedade, separamos pregação de oração. Talvez tenhamos hoje gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. Elias nos ensina que não podemos separar o que Deus uniu. Teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, oração e pregação. Pois bem, lá no versículo 2 está escrito, capítulo 17, que veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Darei ordem aos corvos que ali mesmo te sustentem. E então, diz a Bíblia que este profeta, que começa o seu ministério no palácio, debaixo dos holofotes, agora vai se esconder num deserto. E é tudo que um profeta não quer fazer, é se esconder. O projeto dele é pregar, e para multidões, se possível. E agora Deus manda este homem se esconder numa região desértica, onde havia apenas um filete d'água que haveria de se secar. E Deus precisou de usar os garçons voadores para levar para ele pão e carne, de manhã e de tarde. E aqui tem uma outra lição muito importante, porque a palavra deserto na Bíblia, ela é muito emblemática. Porque o deserto não é um acidente de percurso na jornada de um homem de Deus. O deserto é uma agenda. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. Quando Deus nos matricula na escola do deserto, Ele tem um propósito, porque o currículo desta escola trata de duas matérias, ou de duas coisas importantes. Primeiro, a nossa própria vida. Primeiro, Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A segunda coisa importante a destacar é que na escola do deserto nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Ou Deus sustentava Elias em Querite, ou ele morreria de fome e de sede. Tinha um filete d'água correndo, mas haveria de se secar. Não havia um supermercado, uma padaria, um restaurante, um lugar para ele se abastecer. Não, ele estava num deserto e Deus miraculosamente o sustentou. É muito importante nessa jornada da vida nós entendermos que dependemos do provedor mais do que da provisão. Às vezes a provisão acaba. Mas quando a nossa provisão acaba, os celeiros de Deus continuam cheios. Às vezes a nossa fonte seca, mas quando a nossa fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. O versículo 7 diz que, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora, quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. Então o versículo 8 diz que veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, ou dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida, que te sustente. Até parece que Deus tem senso de humor, porque o que Deus está dizendo para Elias parece não fazer sentido. Se Deus dissesse assim: olha, Elias, você está escondido há tanto tempo aqui, agora chegou a hora de você trabalhar. Você vai lá para Sarepta, tem uma viúva pobre lá que está morrendo de fome e você vai sustentá-la. Ele podia dizer: pelo menos eu tenho um ministério. Mas a mulher que vai sustentá-la está morrendo de fome. E ainda mais, o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: olha, Elias, você acabou o estágio do deserto.
Agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Porque Sarepta significa fornalha, cadinho, fogo. Enquanto Elias estava escondido em Querite, diz o capítulo 18, versículo 10 deste livro, 1 Reis, que Acabe procurava Elias, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Em outras palavras, sair desse esconderijo era correr o risco de ser morto pela polícia de Acabe. Sarepta ficava fora de Israel, 150 quilômetros ao norte. O Deus que envia, entretanto, é o Deus que protege. Quando Elias chega lá, a mulher que vai sustentá-lo tem uma mínima provisão para a última refeição e nada mais. Deus estava ainda trabalhando em Elias para depois trabalhar através de Elias. Então, aquela viúva conhece a Deus na cozinha. E diz a Bíblia que Deus multiplica para ela a farinha na sua panela, o azeite na sua botija. E toda vez que essa mulher ia para a cozinha fazer a sua refeição, ela olhava o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. E na semana seguinte, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. E assim por diante. Este é um milagre que se repete na sua e na minha vida. O Deus a quem servimos é o Deus que ainda multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus que age de maneira extraordinária no ordinário da vida. Às vezes nós só vemos milagre nas coisas chamadas extraordinárias. É um acidente grave que você saiu ileso. É uma cirurgia de grande risco que você recuperou a saúde. É uma situação de caos na família que de repente Deus põe a mão e restaura a alegria, restaura a paz, restaura a harmonia. É uma situação adversa que você nunca tinha percepção ou como resolver o problema e Deus vem e resolve o problema e tira você de uma cova profunda e põe nos seus lábios um cântico de louvor e os seus pés uma rocha firme. Mas às vezes nós não vemos milagre no dia a dia. Você ser preservado das enfermidades, você se deslocar da sua casa para o trabalho, para a escola dos seus filhos, mês após mês, ano após ano, e nunca sofreu um acidente. Então, Deus é o Deus que faz milagres no cotidiano da vida e no extraordinário da vida. Mas, o que é curioso, é que o filho único dessa viúva adoece e morre, porque na casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. A viúva colocou a culpa em Elias, sendo ele inocente, e Elias não se defendeu. Às vezes nós somos muito apressados em nos defendermos. Elias resolveu não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele se calou em sua defesa, mas ele pegou o menino e levou para o seu quarto, estendeu o corpo do menino e atirou-se sobre esse corpo. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, persistentemente, perseverantemente. E Deus fez o milagre. Deus ressuscita o menino. Não há registro de ressurreição até então. Este é o primeiro milagre de ressurreição na história da humanidade, registrado nas Escrituras. Ele pede o inédito, e Deus faz o impossível. E Elias, diante de um milagre tão extraordinário, não acende as luzes sobre si mesmo. Não toca trombetas. Não bate palmas para ele mesmo. Não faz um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Ele simplesmente devolve o menino para sua mãe, sem qualquer autopropaganda. Entretanto, quando você honra Deus, Deus honra você. Porque aquela mãe disse agora para Elias assim: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que coisa sublime é ser reconhecido como um homem de Deus. Que coisa gloriosa é saber que a palavra do Senhor na nossa boca é verdade. Diferente de proferir a palavra de Deus, porque uma pessoa pode proferir a palavra de Deus e não acontecer nada. Não há virtude, não há poder. E a outra pessoa pode proferir as mesmas palavras e os corações se derreterem. Está escrito em Jeremias 15, 19.
Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Agora eu sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas está escrito no capítulo 18, que muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias dizendo, no 3º ano, dizendo assim, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias era um homem que Deus dava uma ordem, ele não questionava, ele não duvidava, ele não protelava, ele obedecia imediatamente. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia no Monte Carmelo. E Elias confronta o rei Acabe, chamando-o de perturbador de Israel. Precisa ter coragem. Elias confronta o povo, dizendo, por que vocês estão em cima do muro, coxando entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Mas não fique em cima do muro. E conclama e desafia os profetas de Baal, propondo um desafio para eles. De invocarem cada um o seu Deus. E o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. As multidões se ajuntam no Monte Carmelo. E então diz a Bíblia que Elias dá oportunidade aos profetas de Baal a invocarem Baal. E eles invocaram, e eles gritaram, e eles se retalharam com facas. E Baal não ouviu, porque Baal é um ídolo morto, fabricado pela imaginação humana. Diz a Bíblia que então Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, ajuntando 12 pedras, símbolo das 12 tribos que estavam dispersas e desunidas, e invoca a Deus. E ao invocar a Deus, o fogo caiu, lambendo a água que estava ao redor do altar, consumindo o holocausto. E a nação então grita em coro, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Este é o significado da palavra Elias, só o Senhor é Deus. Elias elimina os profetas de Baal, sobe para o cume do Carmelo, põe a cabeça entre os joelhos e se prostra humildemente diante de Deus, clamando ao Senhor por chuva restauradora. E ele ora perseverantemente 7 vezes, até que o seu moço vê do lado do mar Mediterrâneo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. E Elias disse, basta, as torrentes de Deus vão cair. E a chuva torrencial, depois de 3 anos e meio de sequidão, de marasmo, de morte, de falta de frutos sobre a terra, vem restauradoramente. Então, o primeiro estágio é o palácio, o segundo estágio é o deserto, o terceiro estágio é a fornalha, o quarto estágio é o Carmelo. Mas agora entra uma outra fase na vida do Elias. A Jezabel manda um recado para ele dizendo o seguinte, faça-me os deuses o que me aprouver, se amanhã estas horas eu não matar você, Elias, como você eliminou os profetas de Baal. E aquele homem tão ousado, tão corajoso, teve medo e fugiu. E esse homem, nessa fuga, chega a ponto de mergulhar numa caverna, pedir para si a morte, dizer, basta, Senhor, chega, só eu fiquei, não ter mais perspectiva de vida. Diríamos hoje que ele mergulha numa profunda depressão, e Deus trata da depressão dele com sonoterapia e com um cardápio especial. E mais, dizendo para ele, o que faz aí, Elias? Vem aqui para fora. Ou seja, sai da caverna, desabafa, abre o bico, espreme o pus da ferida. E Deus mostrou para Elias que ele estava olhando para a vida com o óculos escuro do pessimismo, dizendo, olha, não é só você que ficou no Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem mais, você acha que o seu ministério acabou? Não acabou não, você vai ungir um profeta no seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria. Seu ministério ainda não acabou. Terceiro, você quer morrer? Pois nem morrer você vai. Eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. E agora então, depois que você passou pelo estágio do palácio, do deserto, da fornalha, do Carmelo, da caverna, agora o Elias está às margens do Jordão, depois de já ter chamado Eliseu para acompanhá-lo.
E Eliseu no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele. E então diz a Escritura que de repente, carruagens de fogo, cavalos de fogo arrebanham e arrematam o Elias e arrebatam o Elias, e ele sobe no redemoinho para o céu. E a capa do Elias ficou nas mãos do profeta Eliseu. Eles já tinham passado o Jordão a pé enxuto, agora Eliseu chega ao Jordão, transbordando pelas ribanceiras, com a capa de Eliseu na mão e com a pergunta no coração: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Será que Deus só agiu ontem? Ou será que Deus ainda age hoje? Será que Deus só fez na vida do Elias ou será que Deus faz também na minha vida? E diz a Bíblia que ele feriu as águas do Jordão com a capa e o rio Jordão se abriu de novo. Ele passou a pé enxuto, porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu, é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Mas hoje, quem sabe, uma outra pergunta se faz necessária. Onde estão os Elias de Deus? É você um Elias de Deus nessa geração? Assolada por tantas crises políticas, econômicas, morais, espirituais, sociais? A minha oração é que Deus levante novos Elias, que venham para confrontar a nação e mostrar para aqueles que se desviaram da verdade que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.